Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. O meu nome é Sofia e hoje temos aqui como nossa convidada Maria João Barros Weiss. Olá Maria João, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá Sofia, muito obrigada por fazer o convite, é um prazer. Obrigada a nós por estares aqui. Maria João, para quem não te conhece, quem é que tu és? Queres falar-nos um bocadinho de ti? O que é que te trouxe até a Alemanha? Ok, claro. Meu nome é Maria João, sou portuguesa. Antes de ir para a Alemanha, estava a viver em Lisboa, onde estava a trabalhar, mas na verdade sou do Norte. Cresci na cidade de Vila Nova de Gaia. Estou na Alemanha desde 2008, em Heidelberg. E aqui mudei-me por razões pessoais, mas também por oportunidades profissionais. Neste momento, sou casada com um alemão e tenho 2 filhos que são luso-germânicos. Profissionalmente, eu sou engenheira de telecomunicações, engenheira de sistemas e computação e com mestrado em eletrónica e computadores. Tenho doutoramento em linguagens, processamento de linguagem e comunicações, por isso sou da área de engenharia, sou uma Women in Tech, como se chama hoje em dia, Women in STEM, e neste momento sou vice-presidente de Research em Digital Ecosystems na empresa Ionos SE, que é um dos maiores cloud providers europeus. Eu peço-me essa desculpa, de vez em quando ter aqui palavras em inglês, mas em Portugal também, em português também usamos, em ambientes técnicos, usamos estas palavras em inglês, de forma que eu vou, exatamente. Exatamente. Pronto, a Ionos é um cloud provider internacional e europeu, e neste momento eu trabalho na investigação para novos serviços, novas soluções em cloud, envolvendo também a transformação digital em diversos setores. Maria João, há quanto tempo é que estás a viver na Alemanha? Quando é que vieste para cá? Estou a viver na Alemanha desde 2008, por isso já há 14 anos. E foi por opção? Como é que... Por isso, eu conheci o meu marido no Japão, onde estava a fazer investigação científica, uma colaboração em investigação científica, e ele estava também a trabalhar no mesmo laboratório. Eu estava, na altura, a fazer o doutoramento na FEUP, e já dava aulas, já era docente do ISEL, em Lisboa. Estava a fazer o doutoramento no Porto, mas estava a dar aulas no ISEL. E através do meu doutoramento tínhamos uma cooperação com a Universidade de Nagoya, um grupo também em processamento computacional da fala, e eu fui para o Japão fazer uma colaboração e lá conheci o meu marido no mesmo laboratório. No Japão éramos muito parecidos, éramos ambos europeus e em contacto com Sentias uma maior proximidade. Grande proximidade. Depois, quando voltámos para a Europa, ele decidiu que se mudaria para Portugal para ficar comigo, e realmente estivemos em Portugal, mas depois, com o tempo e a estabilidade dos contratos em Portugal serem sempre o tempo certo e depois renovação por mais 2 anos ou 3 anos, quando eu fiquei grávida e esperávamos um bebê, começou a vir aquela sensação de incerteza pelo lado do meu marido em não ter um contrato certo. Eu na altura já era docente no ISEL com um contrato fixo, por isso não tinha o problema de contrato, com contrato sem termo, não tinha esse problema, mas não era o caso do meu marido, e pronto, decidimos então procurar ambos uma oportunidade profissional aqui na Alemanha. E foi por isso que vieram para cá. Acabamos de voltar para cá. Acredito que eles tenha dado bem com Portugal, não é? Normalmente os alemães gostam muito, pelo menos, do nosso clima e da nossa gastronomia, não é? É verdade, ainda hoje fala que um dia gostava de voltar. Para ele foi maravilhoso poder, depois do trabalho, fazer jogging na Marginal. Nós vivíamos no Estoril na altura,
por isso ele depois do trabalho ia fazer jogging para a praia. Depois, entretanto, quando fiquei grávida, mudamos para a zona da Expo, ele podia continuar a fazer jogging em frente ao rio, mas há uma diferença cultural que é muito grande e à qual, na verdade, ele não se adaptou bem, que é em Portugal nós tendemos a estender o horário de trabalho e acabar por viver na zona de trabalho. Não quer dizer que a gente trabalhe mais em Portugal do que aqui, mas aqui há uma tendência a ir trabalhar, ir para o trabalho, trabalhar eficientemente e focado no trabalho, e depois então ir para casa e fazer as coisas de responsabilidade pessoal, não é? Em Portugal, como sabemos que de qualquer forma acabamos por ficar no trabalho até às 9 da noite, 8 da noite, seja o que for, há tendência também de atendermos, por exemplo, o telefone e ficarmos a falar meia hora se for preciso, não é? Aqui isso não acontece, porque está-se no trabalho, faz-se aquelas horas e depois então sai-se e faz-se a vida pessoal. Ele não gostou muito disso de ser criticado por sair do trabalho às 6 e muitas vezes dizia, ok, se os meus colegas não ficarem 1h30 a almoçar e depois ainda irem 20 minutos tomar o café, se calhar também conseguiam sair mais cedo. Exatamente, é muito engraçado esse ponto de vista que estás a falar, Maria João, porque realmente nós temos a ideia que aqui na Alemanha, ou digamos o alemão, é que vive para o trabalho, não é? Que é só trabalho, 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 mas no entanto em Portugal é isso que acontece connosco, não é? Porque nós começamos a trabalhar muito tarde, acabamos muito tarde e nos tempos de hoje ainda trabalhamos ao fim de semana, não é? Quando vamos a ver onde é que fica a família, eu acho que é cultural, é uma maior mistura. Tendemos a misturar mais a parte familiar, a parte social com a parte profissional. Fazemos amigos no trabalho, porque também lá passamos a maior parte do tempo, levamos trabalho para casa, que aqui também acaba por acontecer também, mas aqui há uma separação maior. No trabalho temos os colegas, os amigos, fica no fórum social. Exatamente. Achas de facto que isso é importante, Maria João, haver essa separação? Eu acho que é mais fácil quando temos uma família. Fica muito mais fácil, acabamos por ter mais tempo também para dedicar à família. E eu não estou a referir-me só a filhos, mas às vezes não há filhos e dedicar ao casal, essa separação. Por isso vimos mais cedo para casa, aliás aqui tipicamente, como sabes bem, jantamos mais cedo, não é? Tipo, às 6h30, 7 horas é a hora comum de jantar, e depois os miúdos vão para a cama também por tendência mais cedo, e os meus até vão tarde, porque é uma família mista, não é? E os meus filhos vão para a cama por volta das 9h30, 10, e depois às 10 horas ainda há tempo para tratar das coisas da casa, para tratar de responsabilidades pessoais e ter tempo até para o casal, não é? Claro, claro que também é muito importante. Maria João, quais é que são as tuas maiores paixões? As minhas maiores paixões? O trabalho. Na verdade, sou muito dedicada ao trabalho, é um hobby, o que é ótimo, porque acho que quando gostamos do trabalho, para já passa a ser parte da nossa identidade. Mas também, como fazemos por prazer, tendemos, por isso, a envolver-nos mais, em termos de leituras, de notícias, social media que sigo, é muito relacionado com os temas do trabalho, mas gosto muito de cinema, gosto imenso de cinema, ficou um bocado prejudicado agora pelo Covid. Pois, estamos um bocadinho restritos. Exato, e atividades com os miúdos, atividades de trabalhos manuais, aqui na Alemanha é chamado Bastel. Adoro fazer esse tipo de atividades. É muito relaxante, é muito terapêutico. Olha, e o que é que sentiste ao deixar Portugal? O que é que te custou mais na hora da despedida? Na verdade, eu deixei Portugal não para procurar uma situação melhor, mas porque sempre gostei de ambientes internacionais, sempre gostei de conhecer novas pessoas e novos sítios. Quando eu saí de Portugal, já foi na altura de hoje, em que as viagens são muito fáceis, e eu era uma pessoa do Porto que trabalhava em Lisboa todos os fins de semana, muitos fins de semana, a maior parte dos fins de semana ia a casa de carro, o que demorava cerca de 3 horas. Hoje em dia estou muito perto de Frankfurt, em Heidelberg, que é muito perto de Frankfurt, como o aeroporto mais próximo, mas até há outras possibilidades.
os voos já não são tão caros como antigamente e praticamente com a mesma regularidade eu poderia ir a casa, não é? Claro que agora tenho uma família com filhos, é mais difícil também se eu vivesse em Lisboa, ia ser mais difícil de todos os fins de semana a Portugal, mas eu não tive aquela sensação de, ai, estou a ir para longe, estou a deixar Portugal. Para já vivi em Lisboa e a minha família está no norte, Braga, Porto. Exato. Tá bom. E depois, quase não me demora mais a ir daqui, ou é mais caro ir daqui ao Porto, ou a Lisboa, ou a Faro, onde eu também já vivi e que eu também gosto de visitar, do que quando estava em Lisboa. É quase a mesma coisa, não é? Aqui a temperatura é que é diferente. Por isso, não tive essa sensação de, estou a ir para longe. Agora, sei o que sinto falta de Portugal, principalmente a luz. Muita gente diz o mar, a água, e eu é principalmente a luz, porque aqui parece que há sempre uma cobertura, há sempre uma cor cinzenta, sempre nuvens. É engraçado, sabes que quando vou a Portugal é das coisas que eu mais noto, está tanta luz, não é? Exato. Parece que não sei, parece que acenderam realmente ali uns holofotes e é tudo tão vibrante, a cor do céu é tão forte, tão azul, é um azul que não conhecemos, o sol brilha de maneira diferente e realmente depois de já estarmos aqui há algum tempo acabamos por dar valor a essas pequenas coisas que quando eu vivia em Portugal para mim era um dia de sol, era um dia normal, mas acho que até mesmo os dias de inverno são mais luminosos. Exatamente. É isso que eu refiro e eu até posso dizer uma coisa interessante que é, contar uma história, os meus filhos já nasceram aqui, ambos, e quando eles eram pequeninos, até uma certa idade, que agora não me recordo se era até 1 ano de idade ou até 2 anos de idade, eu tinha de lhes dar uma gotinha de vitamina D, que era porque é o normal dar aos bebés vitamina D, porque é essencial para o crescimento. Em Portugal nós nem temos isso, mas a vitamina D de facto vem do sol, se calhar em Portugal não há essa necessidade, exatamente porque temos mais luminosidade, tanto de inverno como de verão, há mais luminosidade e provavelmente não há essa carência que aqui é necessário complementar. Exatamente, a vitamina D realmente é muito importante, mas não vamos desfocar aqui a nossa entrevista. Olha, o que é que tu fazes em termos profissionais? Em termos profissionais, por isso eu sou, neste momento sou manager, por isso sou head, responsável, líder por uma team que faz projetos em parcerias internacionais e nacionais, mas sempre com parceiros externos, em colaboração com parceiros externos à empresa, na área de cloud e data. Olha, e queres-nos explicar assim de uma maneira mais simples para quem não é dessa área, para ter assim uma facilidade para compreender melhor em que é que isso consiste? Por isso a ideia é criar novas tecnologias e novas soluções que fazem parte da transformação digital que hoje vivemos, tanto no setor das tecnologias, no meu setor, como noutros setores industriais. Hoje em dia verifica-se que os sistemas digitais fazem parte de todas as indústrias, são também vistos como um fator para a recuperação económica e para a redução da footprint de carbono, de facto porque permitem automatizar muitos processos, permitem criar eficiência a vários níveis nos diferentes processos tradicionais nas diferentes indústrias. Por isso o que a gente faz, sendo um cloud provider que não é só provider de infraestrutura, mas também de serviços, Platform as a Service e Software as a Service, por isso nós temos de criar serviços associados a vários setores industriais. E esses vários setores industriais têm hoje em dia a cloud como centro para storage de informação, para processamento de, por exemplo, algoritmos baseados em inteligência artificial e para comunicação, por exemplo, esta entrevista nós estamos lá a fazer de uma forma digital, não é? Exatamente. Isso é possível porque há comunicações, porque há cloud, porque há os sistemas digitais. É este tipo de sistemas
no sentido de criar novas soluções, novas tecnologias que a minha equipa trabalha fazendo investigação e inovação. Maria João, essas novas soluções podem comprometer aqui um bocadinho os postos de trabalho? Tive que te perguntar isto. Nem é a pergunta mais difícil que costumam fazer, mas é difícil, é uma boa pergunta. Na verdade, vão mudar os postos de trabalho. Os postos de trabalho ficam mais centralizados numa supervisão, mas não quer dizer que vai acabar com um certo tipo de posto de trabalho. Digamos, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar, porque acho que é fácil de entendermos. Na separação do lixo, reciclagem, toda a gente fala em reciclagem, mas ninguém sabe fazer a reciclagem certo e até muda de sítio para sítio, de empresa que recicla para empresa que recicla, dependendo das tecnologias que tem, o lixo que se pode selecionar. E uma coisa é termos várias pessoas, vários indivíduos, com máscaras por segurança, todo o dia a respirarem aqueles gases do lixo, a fazerem movimentos dos tapetes que vêm com o lixo e simplesmente a separar plástico, papel, lixo indiferenciado, seja o que for, movimentos que inclusive criam doenças também, doenças associadas ao trabalho, à posição, os trabalhos perigosos, seriam então substituídos por máquinas que faziam essa separação e o funcionário estaria simplesmente a supervisionar, estaria simplesmente a olhar. E caso houvesse um engano no sistema da inteligência artificial, o algoritmo não reconhecesse algum lixo, aí ele ia buscar e punha no sítio certo. Sim, é claro que é fácil, estou a generalizar muito, e é claro que há postos de trabalho que vão deixar de fazer sentido, não é? Claro. Mas também há outros postos de trabalho que criavam imenso stress e imensas doenças de trabalho e que eram precisas muitas horas e nem havia gente suficiente e por isso havia uma sobrecarga muito grande, passam a ser facilitados, mas a gente sabe que principalmente aqui na Europa, em todo o mundo, mas muito aqui na Europa, já se tem falado em muitos países em reduzir as cargas horárias, exatamente por hoje não haver a mesma necessidade de trabalho bruto, não é? Exatamente. De ser mais um trabalho. E as pessoas acabam por ser também muito mais produtivas, não é? Temos a noção de, mas tens um trabalho de 8 horas, como se as 8 horas fosse o equivalente a ter uma boa produtividade, não é? Sim. E isso é uma ideia errada, porque nós podemos produzir fazer o mesmo trabalho se calhar em 4 horas e ser um trabalho de qualidade, e não acontece o mesmo com as 8 horas, porque se calhar vamos estar ali a arrastar porque temos de cumprir as 8 horas, não é? Acaba por ser mais uma obrigação do que propriamente aliás, tanto trabalho físico como trabalho intelectual, sabe-se que não há rendimento durante 8 horas contínuas. Não é só no trabalho físico, no trabalho intelectual também, não é? Exatamente. Talvez e uma coisa que eu também gostava de chamar a atenção é que isto não faz parte da era digital. Essa transformação, tanto no trabalho como na vida pessoal, porque a transformação digital também afeta a sociedade e a nossa vida pessoal, já houve outra disrupção anterior, já houve outras evoluções anteriores, por exemplo, isso porque tu estás a dizer que há mais tempo. Nós em casa, eu chego a casa, eu antes de sair de casa já ponho as roupas na máquina, tiro-as da máquina de lavar e ponho-na de secar, ponho a louça na máquina, chego a casa, os meus filhos já só põem a comida no micro-ondas. Toda essa ajuda de máquinas, dos eletrodomésticos que a gente usa, se a gente pensar na altura da nossa avó, das nossas avós, era o trabalho de um dia inteiro, não é? Ou Exatamente. Se tinha alguém, ou se passava o dia à volta do trabalho doméstico. Exatamente, e também nessas gerações também era por isso que as mulheres ficavam em casa, porque realmente dizer, não faz nada, está em casa, muito pelo contrário, não é? Quem está por dentro de todas essas tarefas, não é? Ainda por cima, antigamente as pessoas tinham 4, 5 filhos ou mais, tinham um trabalho que muitas vezes hoje em dia inteiro, não é? E hoje em dia a mulher ainda pode, a mulher ou o homem, Exato. Hoje em dia uma pessoa ainda pode optar por ficar em casa e realmente ter trabalho para o dia inteiro, como nós sabemos, não é? Exatamente. Agora pode ser mais otimizado, podemos fazer mais, melhor, com mais eficiência, desse tempo que levamos.
o que não quer dizer que o trabalho da mulher ou do homem que decide ficar em casa acabou, que não há espaço para uma pessoa não trabalhar e optar por Exato. trabalhar em casa. Não, está mais facilitado. Mais Mesma coisa com otimizado. certos outros trabalhos que vão ser mudados, beneficiados e tornados mais eficientes pela transformação digital. Claro que há funções que vão deixar de existir, vão ser substituídas por máquinas, mas pelo menos nos tempos próximos vai haver sempre a necessidade de supervisão. Exato. O humano vai passar a ter uma team para gerir. Olha, o que é que mais se destaca no teu percurso profissional? O que é que te deu assim mais prazer de fazeres em termos profissionais? Tudo. Eu comecei como investigadora, o que adorei, o trabalho de investigação, e tenho seguido até agora. Depois passei a ser docente como evolução natural, porque em Portugal, de facto, se quer continuar numa carreira académica, tem de se passar à docência, e adorei o contacto com os alunos, claro, e alunos ainda por cima mais velhos, já maduros, por isso achei muito interessante esse contacto com os alunos e aprendi imenso. Depois passei a ser manager, program manager, a gerir projetos internacionais, em equipas internacionais, a trabalhar com todo tipo de stakeholders, a trabalhar com universidades, com pequenas e médias empresas, com grandes corporações, com research centers de vários países, por isso achei sempre interessante o contacto com outras formas, com esta internacionalidade e formas diferentes de trabalhar, diferentes culturas. E agora estou a liderar uma equipa, por isso mais ligado a business, mas ainda assim envolvida em parcerias com parceiros externos, por isso, outra vez, com outro tipo de pessoas, com outro tipo de estratégias e também no meio internacional. O ponto comum, na verdade, é a comunicação, o contacto com outras culturas e o contacto com pessoas. A aprendizagem que no fundo retiras com essas pessoas, no contacto com essas pessoas, não é? Acho que é um bocadinho por aí. Quais são e é engraçado porque desculpa só interromper-te, mas embora trabalhe com tecnologias de informação, ligado a software, a programação, a sistema, muito com o computador, acaba por ser um trabalho cheio de comunicação e não aquele trabalho que a gente normalmente imagina sempre sozinho. Fica isolado do mundo, não é? Isso é extremamente importante. Olha, e quais são os próximos objetivos a atingir em termos profissionais? Em termos profissionais, os meus objetivos agora são não tanto em termos de carreira, uma vez que sinto-me bem na posição que estou, que é muito recente, por isso eu mudei. Eu fui promovida a Head of Research in Digital Ecosystems muito recentemente, ainda estou a fazer a transição e a criar a equipa, por isso neste momento estou muito satisfeita, mas de facto é no sentido de criar novas tecnologias e sentir essas tecnologias, essas soluções aparecerem no mercado. Por isso, como Program Coordinator de um programa de financiamentos e estar sempre a avaliar projetos e as novas tendências na área de investigação, quando essas tendências passam a desenvolvimento, deixava de fazer parte do meu mundo, deixava sempre um bocado a frustração. Quando finalmente se começa a fazer o deployment de 5G, está na altura na investigação passarmos a olhar para 6G. Quando finalmente cada evolução, a investigação depois passa a outra tendência, não é? E neste momento, mudando para esta posição onde estou agora, posso pôr as soluções, fazer parte de pôr as soluções no mercado. Por isso, esses são os meus objetivos agora, é sentir realmente que a possibilidade de pôr processos no mercado. Olha, e ajudar as outras indústrias. Exatamente. Na tua opinião, o que é que torna os profissionais diferenciadores dos demais? Essa pergunta é bastante difícil.
Uma vez que já trabalhaste com muitas situações. pessoas e que gostas da comunicação, pronto, era interessante. Mas saber o é teu muito ponto de caso vista. a caso. Eu acho que acima de tudo tem a ver com as soft skills, com a, agora falha uma palavra em português, tem de haver uma empatia com as Uhum. pessoas, porque é muito diferente, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja não jovem, sendo engenheiro ou não sendo engenheiro, político, quer dizer, temos de trabalhar com um rol tão diferenciado que, e as pessoas têm sempre uma bagagem que é dependente da sua carreira profissional, do seu perfil profissional, mas outra que tem a ver com a cultura, e por isso é muito difícil responder para mim essa pergunta, mas acho que é sempre caso a caso, tem de haver uma empatia pessoal. Sempre. Achas que ser português é um elemento diferenciador no mercado de trabalho? Achas que temos Outra aqui pergunta difícil. potenciais diferenciadores? Outra pergunta difícil. A dificuldade destas perguntas é que levam sempre a generalizações e às vezes a generalização, como só se diz a generalização, pode parecer, Claro. pode ser mal entendida. Por isso, em relação ao português, português, na minha opinião, e isto é generalizar, não é igual para toda a gente, mas nós somos muito empenhados, se estamos motivados, somos muito flexíveis também, se estamos motivados, ou seja, se realmente a gente tiver uma motivação, seja que tipo de motivação, de que for o for, nós somos pessoas muito flexíveis, muito empenhadas, que fazemos o extra mile necessário para atingir resultados. Também somos muito competentes e esta é a imagem que eu sinto que há aqui dos portugueses, que são muito, muito trabalhadores e muito competentes, e agora também há uma tendência para procrastinar e o próprio aspecto cultural de que falámos em passar o dia inteiro no trabalho, passar horas no trabalho, nem que no trabalho mais depressa, mas a tendência é estender. Relaxar muito, não é? Isso Deixar também vai no andar. sentido da procrastinação, relaxamento. Mas se é preciso, fazemos. Nem que a gente não durma, a gente sente exatamente qual é a altura em que temos mesmo de começar para o trabalho ser realizado no tempo que é preciso. Isso é uma qualidade muito boa em situações e em profissões em que há muito... em que as coisas não podem ser programadas e há um grau de surpresa e há situações em que têm de ser, que tem de haver uma resposta mesmo sem haver um planeamento. Os alemães precisam mais desse planeamento, precisam mais de saber como contar, precisam mais de ter... Da estrutura, da organização, não é? Nós conseguimos adaptar-nos assim muito, de forma espontânea, não é? E é mais fácil para nós darmos respostas a situações críticas. Exatamente. Acho que às vezes somos aqui um bocadinho as pessoas dos 7 ofícios, não é? Não sei, mas tento, mas resolvo, procuro ali se calhar uma solução, mesmo não sabendo, e há ali sempre um esforço, não é? Não fica... Eu achei engraçado, aqui na Alemanha aconteceu-me algumas vezes de verem em diferentes postos de trabalho que a pessoa só faz aquilo. E ainda que possa fazer, ajudar a colega com o trabalho dela, não interessa. O trabalho dela é só aquele e ela não faz mais nada. Por um lado é interessante, porque cada uma respeita o seu trabalho, o seu espaço, não é? Mas também é porque há uma adversidade ao risco. Por isso, ao assumir-se o trabalho de outra pessoa, está-se a assumir também a responsabilidade. E se fizer um erro, inclusive vai-se colocar a pessoa que era responsável pelo trabalho numa situação difícil, por isso eu acho que a própria pessoa que tem a responsabilidade do trabalho é capaz de nem apreciar da mesma forma que nós a ajuda da outra, porque é uma maior adversidade ao risco e há um maior sentido de responsabilidade. Porque nós portugueses, é verdade que somos multidisciplinares e conseguimos muito bem fazer uma conexão e uma ligação entre diferentes coisas, o que também é uma capacidade muito grande, multidisciplinar, para soluções, para chegar a soluções
mas também, agora, nesse sentido de ajudar o próximo ou de assumirmos responsabilidades que não são nossas, fazemos, mas às vezes também não corre bem, não é? Às assumir vezes, aqui um risco, exatamente. exato, e além disso oferecer-nos, não há ali uma identificação da competência à partida. Pode correr mal, e se correr mal, de quem é a responsabilidade? É do que fez? É do que não fez e deixou fazer? Verdade. Nós portugueses lançamos-nos na operação sem pensar nessas responsabilidades, liabilities, não. Simplesmente assumimos o risco, não é? Aqui na Alemanha é um bocado diferente. São mais Ambos têm lados bons e lados maus. Exatamente. Olha, como é que foi a tua adaptação aqui à Alemanha? Minha adaptação não é sempre fácil. E, mais uma vez, há diferentes fatores que levam a não ser fácil, mas não deixou, por isso não foi uma dificuldade de viver maus momentos, foram simplesmente desafios. Os desafios começam por ser estrangeira, num país em que nem falava a língua, enquanto em Portugal tinha uma situação bastante confortável. Passou por ser mulher também, em que de alguma forma, embora aqui na Alemanha as mulheres sejam muito emancipadas, também de certa forma, eu aqui estou a falar do sul da Alemanha, que é onde me encontro, a Alemanha também é muito grande e diversificada, mas as mulheres assumem muito um papel de responsáveis pela família, pela educação dos filhos, e o marido é mais responsável por o income, trazer o income para casa. Exato. Ainda há muito esse role de a mulher é muito emancipada, mas depois tem os filhos, ou se gosta de seguir uma carreira opta por nem ter filhos, o que também é muito comum e não é mal visto aqui. Um casal simplesmente dizer não quero ter filhos porque simplesmente não quero ter filhos, e não porque não quero trazer filhos para um mundo tão mau ou isso. Não é isso, simplesmente não quero ter filhos, quero virar-me para a minha vida. Não é visto como egoísmo, não é? Exato. Como às vezes aí é conotado. Aqui há pessoas que dizem simplesmente, não, sempre me orientei pela minha carreira e sempre decidi não ter filhos por causa disso. Ou então ter filhos e parar pelo menos enquanto eles são pequenos para tratar da educação. Isso tornou, por isso, eu perdi um bocado o meu ponto de referência, porque aqui até um nome para mães que trabalham, ou mães que são focadas na carreira, que também são focadas na carreira, para além da família e dos filhos, que são as Rabenmutter, que é uma mãe, como é que se chama? Agora Corvo, mãe Corvo. Mãe Corvo. Porque deixam os seus filhos, não é? Para ir à sua vida. E então, custou-me um bocado, às vezes tinha de telefonar para Portugal e dizer às minhas amigas, olha, lembra-me que eu não estou a ser egoísta, que eu não estou a ser má mãe, só porque estudei toda a vida e trabalhei toda a vida, e agora que é a fase em que eu sou adulta, em que eu posso ter um papel ativo em criar a sociedade que gostava de ter, um papel de responsabilidade na sociedade, e pedem-me para ficar em casa. Mas pronto, mas eu acho que também nesse aspecto as coisas também estão a mudar muito. Hoje em dia há muita sensibilização também para as mulheres, para a importância das mulheres nas famílias. Eu noto que há aqui ainda uma luta muito grande por esta desigualdade entre mulheres e homens, e até porque as mulheres, há aqui uma diferença mesmo em termos de salário. Mesmo que a mulher desempenhe a mesma função do homem, ganha menos só porque é mulher. Aqui na Alemanha há sempre no contrato de que não podemos falar dos salários, por isso há muito secretismo à volta dos salários, muito mais que em Portugal. Por isso é difícil também fazer essas comparações, e é de propósito, não é? É exatamente essa a razão. Mas sim, e depois há esse fator. E também há aquele fator em termos de educação. Se ela não tivesse a brincar às carreiras, ele já podia ter uma carreira muito melhor. Exato. Mas na verdade eu acho que é uma enorme pressão para o homem, nesse papel típico, porque o homem fica o único income que vem para casa, quer dizer, nem que ele não goste do emprego, tem de sair de manhã e ir para lá. Porque senão acho que acaba por ser uma sobrecarga também muito, muito grande, não é? Essas coisas podem ser suavizadas, divididas, seja como for. Acho que nisso noto uma grande diferença de mentalidade para Portugal. Admiro muito, porque nós, mulheres portuguesas em Portugal, nós fazíamos e acontecemos, não é?
somos mães, somos profissionais, tratamos da casa, somos as parceiras. E tocaste num ponto que eu também quero referir, que é outra diferença. É que é em Portugal, é verdade, que as mulheres têm mais igualdade profissionalmente, mas têm um papel em casa predominante. Quer dizer, ficam com tudo em cima, vida profissional, sobrecarregadas, educação exatamente. dos filhos, e aqui não é que os homens ajudem mais as mulheres, aqui é que os homens assumem metade da responsabilidade, porque o meu marido não me ajuda. Aliás, ele até se queixa que eu é que ajudo a ele, porque ele faz home office há mais tempo do que eu, e claro, está sempre aqui, os miúdos chegam cedo a casa. Por isso, o homem aqui tem um papel muito mais relevante também no trabalho de casa e na educação dos filhos. E mesmo que muitas vezes a mulher não trabalhe, temos de ver isto. E mesmo assim o homem é que cozinha, ela lava a louça, o homem é que trata de levar os filhos às atividades e não sei o quê. Mas a maior diferença também foi, em termos culturais, que os alemães são mais frios do que os portugueses. Aliás, os portugueses são mais emocionais e muitas vezes eu era dita até pela família do meu marido, ai, a Maria é tão emocional, porque realmente os alemães são mais, também a forma de falar, mesmo as próprias expressões são mais diretas, às vezes são percebidas até como agressivas, não é? Uma afronta, não é? Eu ficava exato. muito chocada com a forma direta como eles falavam, como eles diziam, não quero. E eu dizia assim, uau! Não faço! Não é? Dizia, uau! Porque se calhar, não sei, eu se calhar também, se calhar era eu que tinha problemas em dizer não, mas acho que não, acho que é muito do português ter essa dificuldade. O português anda sempre à volta e não quer, mas não consegue dizer que não, não é? E mesmo no trabalho, para dizer-se qualquer coisa, não se vai dizer, olha, isto está mal, faz outra vez. Não, vai ser sensível, estar com rodeios, e às vezes acaba por ser mal entendido, até ser bem entendido já houve montes de complicações, ao menos aqui na Alemanha, no princípio eu pensei, se um dia corta-se mal com isto assim, eu não volto no dia seguinte, não é? Mas depois começa a perceber as vantagens, de facto, não há papas na língua, não gosta, e diz exatamente porquê e o que é que tem de ser mudado. E fica mais fácil, com o tempo a gente percebe-se que realmente há uma maior eficiência. Sabemos com o que podemos contar, não é? Eu acho que isso é importante, sejam nas relações profissionais como pessoais, porque... Mas é preciso ter estofo, eu acho que é um bocado ela por ela. E isso vê-se em tudo, por exemplo, quando eu tinha os miúdos pequeninos e ia para brincar para o parque infantil, em Portugal, a gente vai com os miúdos, bebés, para o parque infantil, eles têm os seus brinquedos, vem outra criança, peguem no brinquedo e o miúdo diz... ai não, é meu, não é? Tipo, tenta, e a gente imediatamente ensina, não filho, vamos partilhar, o menino quer brincar contigo, se faz favor dar-lhe o brinquedo, não sei o quê, não é? Aqui é exatamente o contrário, ensina-se logo, é logo o outro pai que vem primeiro e diz, não, esse é o brinquedo do outro menino, tu não podes pegar, também não queres que os outros peguem no teu. Sim, noto aqui isso. há mais a tomar conta da necessidade, das minhas necessidades e dos meus, e se cada um tomar conta das suas necessidades, está quem tudo bem. conhece melhor do que eles, então conseguem responder às suas necessidades. Enquanto nós portugueses, primeiro pensamos na necessidade do outro em vez de pensar nas nossas, não é? Mas às vezes subentendemos a necessidade do outro que não corresponde à verdadeira necessidade. Então às vezes está toda a gente desagradada, mas a fazer o que acha que o outro quereria, e o outro se calhar está a responder da forma que acha que nós... Tudo para não gerar conflito, não é? Chega-se ao fim e ninguém está satisfeito, não é? E não é que um seja negativo e outro seja positivo, são formas diferentes e ambas têm lados bons e lados maus, não é? Eu acho que as coisas precisam de ser todas com equilíbrio, se for com equilíbrio tudo funciona bem, não é? É um bocadinho por aí. De uma forma geral, como é que tu descreves trabalhar na Alemanha? Eu, por isso acho que a palavra que me vem à cabeça é eficiência, e acho que as pessoas vão para o trabalho, fazem o seu trabalho, não andam a tentar fazer relações pessoais no trabalho, mas há o espaço para isso, sabem as suas responsabilidades, como a gente falou, pode até não haver a cooperação que haveria em Portugal, mas isto também é caso a caso, não é? Há aquele sentido de estas são as minhas responsabilidades e no
papel geral, se eu as cumprir, tudo vai funcionar, porque o sistema está feito de que se cada um de nós cumprir as suas responsabilidades, funciona. E pronto, é claro que em termos de eficiência, às vezes o ser flexível e multidisciplinar, como a gente falou, também nos dá uma vantagem, porque estamos a sê-lo num país que, no geral, as pessoas têm outras qualidades e, por isso, aí podemos muitas vezes evidenciar-nos pela positiva exatamente por causa dessa flexibilidade. Por isso, acho que há um respeito, acho que há uma boa definição do que são as obrigações, e depois a Alemanha é um país, como toda a Europa, não é? Porque também é muito a nível europeu, mas com todas as infraestruturas sociais necessárias, e eu acho que só aí, houve uma altura, quando viemos para a Alemanha era com a ideia também de irmos para os Estados Unidos, mas de facto a estrutura social aqui na Europa é tão grande e tão boa, tão segura, que é difícil mudarmos para países, Estados Unidos, Japão, outros países extra-Europa que não têm a mesma estrutura social que nós temos. É cara, custa muitos impostos, mas de facto quando se precisa, tem-se. E aqui na Alemanha eu sinto isso, que quando precisamos de serviços sociais, temos. Exatamente. Achas que a Alemanha é, como muita gente diz, um país de oportunidades? Acho que é um país de oportunidades, também, assim, é muito, e acho que hoje em dia é um país em que um estrangeiro se sente, é claro que um estrangeiro é sempre um estrangeiro, seja em que país for, não há a mesma integração do que quando fazemos parte da cultura, quando já estamos integrados na sociedade desde bebés, não é? Somos sempre um estrangeiro. Mas, de qualquer forma, eu acho que hoje em dia é um país muito aberto, com muitas nacionalidades, muito internacionalizado. Mais uma vez, eu estou no sul da Alemanha, há diferenças, mas aqui no sul da Alemanha acho que é um país com oportunidades, sejamos estrangeiros, sejamos mulheres, sejamos já, não estar a começar, não sermos os mileniais, não é? Uhum. Acho que sim. Que é Achas que é fundamental falar alemão? Ou conseguimos contornar essa chamada barreira? Acho que sim. Acho que é fundamental para a integração. Profissionalmente, por exemplo, no meu trabalho, sempre tive a facilidade de não precisar, também sempre tive a trabalhar com equipas internacionais, por isso mesmo, às vezes é tudo alemão, menos eu, mas mesmo assim estão a falar inglês, porque... mas acho que na parte social é muito importante, principalmente quando se tem uma família, quando se tem miúdos, se tem de ir ao hospital, com os vizinhos, é também uma questão de respeito para mim, e eu falo, o meu alemão não é bom, infelizmente, eu sempre, por exemplo, eu fui para o Japão e imediatamente comecei a aprender japonês, porque acho que é importante, mas quando eu vim para aqui, para a Alemanha, estava no fim do meu doutoramento, tive o meu primeiro bebé, por isso foi um período, e tinha de me adaptar a uma nova profissão, estava a seguir uma carreira académica até aí, mudei para a indústria, por isso tinha de me adaptar a uma situação também nova profissionalmente, a uma empresa nova, um emprego novo, na indústria, não académico, quer dizer, foi uma quantidade de adaptações que eu tive de fazer que tinha de pôr prioridades. Então optei por não aprender a língua logo nessa altura, pensei que vinha por osmose, que nunca aconteceu, e arrependi-me muitas vezes disso. Arrependi-me também, quando se faz uma amizade aqui, e a gente sabe em Portugal, mesmo que falemos todos, que a maior parte de nós falamos inglês, entre amigas, se todas falam português, português vai ser a nossa língua. Eu tenho aqui um grupo de amigas portuguesas e falamos em português, e é bom falar em português, é bom pessoas que nos compreendam também culturalmente, mas também é bom falar a nossa língua, não é? Expressamos melhor, e é claro que se a gente quer ter amigas aqui na Alemanha, grandes amigas, grandes amigos, a língua alemã acaba por ser deveria ser a língua principal, senão vai haver sempre lacunas, vai haver sempre certas coisas que nunca nos conseguimos exprimir como na nossa linguagem materna, não é? Exatamente, sem dúvida alguma, e eu acho de facto mesmo muito, muito importante. Olha, e o que é que diferencia mais a Alemanha de Portugal em termos laborais? O que é que sobressai assim mais para ti? Eu acho que são estas duas coisas que a gente aqui já focou. Uma é
normalmente vai-se para o trabalho, faz-se o trabalho e sai-se do trabalho, deixa-se o trabalho no trabalho. Não quer dizer que a gente não traga trabalho para casa, eventualmente, em certas situações, não é isso que eu estou a dizer, mas há uma maior separação, não estamos todo o dia com o trabalho e com a família na cabeça ao mesmo tempo, vai-se para o trabalho, foca-se nas coisas do trabalho, vem-se para casa, foca-se nas questões da casa e da família, não é? O que não quer dizer que às vezes não tínhamos de ficar em casa para levar um miúdo a um festival, ou não tínhamos de trazer trabalho para casa para responder a um deadline. E acho que é aquele sentido de responsabilidade, esta responsabilidade limitada. Esta é a minha responsabilidade, é assim, o chefe ganha mais exatamente porque tem mais responsabilidade, tem mais abrangência, é a responsabilidade dele. Não querer agarrar aquilo que não é nosso, não é? Olha, e o facto de dizer está bem ou está mal, de uma forma muito direta, isso também é uma grande diferença. Não há rodeios, não há más interpretações, não temos de andar a pensar, dá uma sensação que ele me está a tentar passar uma mensagem, mas o que é que será que ele me quer dizer? A descodificar, não é? Aqui, se ele quer dizer alguma coisa, ele diz. É claro. Sem papas na língua. Isso é muito bom. Olha, e conselhos é que tu darias para quem está a ponderar em vir para a Alemanha? A primeira coisa é falar alemão, aprender alemão o mais depressa possível, até porque nessas classes de alemão conhece sempre gente e acaba por haver uma primeira integração. Ter consciência de que, em termos culturais, as pessoas somos muito parecidos por fora, mas somos muito diferentes, por isso em termos culturais vai haver alguns choques e as coisas não podem ser mal entendidas. Há certas coisas que vão parecer frias, vão parecer negativas, mas não têm senão a ver como uma forma alemã de se expressar e de mostrar as coisas, de uma diferença cultural. É muito importante saber que há conflitos que se criam simplesmente por diferenças culturais. Até há próprias expressões que nos ofendem, mas que para eles são vice-versa, mas é uma expressão natural que a pessoa, nós temos também expressões que nem pensamos porque é que a gente diz, porque é que obrigado é obrigado, porque é que se diz, e há quem diga que obrigado vem, serei obrigado a retribuir o favor, o que também já mostra aqui a cultura de, há sempre aquela necessidade de retribuir, de dar Exato. Ao outro, não é? E há certas expressões que só a expressão, que às vezes acontece aqui em casa, que só a expressão é ofensiva para mim, eu penso que raio, não é? Mas é uma expressão que já nem tem um significado literal da frase. Por isso, ter atenção às diferenças culturais que podem criar misunderstandings. Exato. Costumas a falar de Portugal aos teus colegas de trabalho? Bastante. Aos alemães? Já, eu trabalho com equipas, uma das funções também é criar consórcios, aproximar-me de parceiros para conseguir construir soluções desde end-to-end solutions, né? Uhum. E tento muitas vezes promover parceiros portugueses, também exatamente para poder trabalhar com portugueses, para poder visitar Portugal. O que é que tu costumas a dizer sobre o que é que costumas a falar sobre Portugal? Sobre tudo, sobre o mar, sobre o bom tempo, sobre a boa comida, sobre exatamente a flexibilidade dos portugueses, sobre não sei somos um país de comer bem, não é? E acho que somos apreciados por muitos outros países por isso mesmo, porque temos aqui ainda hoje estive a dar umas sugestões de uns restaurantes no Porto e não dei um nome de restaurante, mas por zonas, ok, nesta zona podes usufruir disto, naquela zona também, se tiveres a oportunidade, vai às 3 zonas por isto, por aquilo e por aquilo. Sim, há locais que são mais fáceis, por exemplo, para comer um bom peixe, não é? Quem quiser um peixinho fresco. Olha, no teu ponto de vista, vale ou não a pena sair do nosso país? Eu acho que tem de ser uma decisão pessoal, se vale a pena. Em Portugal eu também tinha muitas oportunidades e uma coisa é certa, tinha também uma boa situação social, tanto de amigos como de família, e abdiquei disso. Por isso, às vezes também penso, se eu não tivesse saído de Portugal, a vida é curta, não é? Todos nós temos uma vida curta, uns mais do que outros, mas por todos os efeitos é muito curta. E quando a gente opta por ir para outro sítio, mesmo indo para Lisboa, sendo do Porto, antigamente sair das aldeias para ir para as cidades,
está-se a optar por um dia-a-dia que vai ser afastado da nossa família. Claro que hoje em dia há as comunicações, os telefones, os vídeos, os aviões, mas de qualquer maneira, ao vir para cá, optei por criar novas amizades, criar um novo meio e deixar aquele no qual eu estava bem enquadrada. E é isso que é a maior mensagem. As pessoas têm de pensar também, não só no que vão encontrar e no que vão criar, mas também no que vão deixar, porque deixamos isso. Exato, ponderar. Eu acho que desviei-me da pergunta, que já nem me lembro qual era. E eu perguntei se vale a pena sair do nosso país. Por isso, se vale a pena sair do nosso país, na minha situação nunca foi uma questão, vou sair do nosso país para procurar melhor. E se seria a Alemanha o ideal também para procurar esse melhor, ou seria ainda melhor, por exemplo, a Inglaterra, que fala bem inglês, e que até o ano passado ainda pertencia à Europa também. Por isso, vale a pena se souber o que é que se quer, não é? Muito interessante isso que estás a dizer, porque realmente isso não vale a pena, é um bocadinho subjetivo, não é? E porque a Alemanha poderá também ser outro país, não é? E realmente podemos ser felizes se realmente estivermos onde queremos estar e onde sentimos que temos que estar, não é? Mas é outro país na Europa, é como o exemplo que eu dei também, é o mesmo de ir para o Porto, para Lisboa. Também se deixa a família, também se deixa os amigos sempre no Porto e também se vai para Lisboa. E eu vivia em muitas cidades, vivia em Bragança, vivia em Faro, vivia em Lisboa, vivia em Braga, vivia em Gaia, por isso nunca tenho ainda amizades desses sítios, mas claro que não fazem parte do meu dia-a-dia e às vezes tenho pena de não ter uma amiga em que eu hoje só saio do trabalho, toco e venho tomar um café comigo, não é? Mas isso, na verdade, a Alemanha faz parte da Europa, não é uma verdadeira imigração, não é? Temos aqui todas as condições de qualquer europeu, temos os mesmos direitos que temos em Portugal. Não é? Olha, tu aqui disseste-me que tens amigas portuguesas, que isso já é muito bom, não é? Tens aqui uma proximidade com a comunidade portuguesa. O que é que tu gostarias de implementar de forma a beneficiar aqui a comunidade portuguesa na Alemanha? Achas que ainda falta alguma coisa para apoiar um bocadinho os imigrantes que estão aqui? Este fim de semana tivemos um evento sobre assertivismo e comunidades e debatemos muito essa questão, o que é que, principalmente agora na era pós-Covid, o que é que falta, o que é preciso para ajudar as comunidades e na verdade, mais uma vez, é uma pergunta muito difícil e houve vários pontos, mas associações com objetivos concretos, não só associações portuguesas porque são portugueses, mas com objetivos concretos, tipo, falou-se muito neste fim de semana, seja um café, um restaurante onde podemos usar como porto seguro, quando nos apetece tomar um pequeno almoço português, levar alguém quando quisermos mostrar a gastronomia portuguesa, sim, até pode ser, eventos portugueses para sentirmos um bocadinho de casa, mas também com um certo objetivo que tenha a ver connosco, não é? Não ser só um sítio onde eu vou, mas estão lá homens e estão todos a jogar algum futebol, que eu não gosto, não é? A gente tem de sentir uma certa identificação para além de sermos portugueses, porque também em Portugal não chegamos a qualquer esplanada, olha, vou sentar aqui e falar consigo porque estou em Portugal e quero aproveitar para falar português, não é? Não. Por isso um objetivo mais definido e outra... Pronto, é muito difícil, porque quando se vem para um país como eu vim, porque gosta de internacionalização, não há aquela necessidade de procurar os portugueses só porque são portugueses e passar a fazer um grupo fechado de portugueses. Sim, o meu grupo de amigas mais próximo tem um grupo português, também tem um de alemãs, onde também há estrangeiras, mas o meu grupo mais próximo, de facto, talvez pela proximidade cultural, é esse grupo de amigas portuguesas. E também porque espontaneamente eu posso dizer, este fim de semana preciso falar, dá para fazer um jantar, vamos pintar as unhas, há aquele momento de pintar as unhas e conversar, não é? Exato. E as alemãs não há a mesma facilidade, é preciso pôr na agenda, é preciso marcar com uma certa antecedência e seria uma falta de respeito se eu tocasse na casa de alguém sem avisar. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Por isso se calhar o grupo é português, mas não quer dizer que não tenha também grupos de outros e que eu acho que a integração é o mais importante. Não focar em comunidades portuguesas, mas em amigos portugueses integrados. Exatamente, que é muito diferente.
Pensas um dia regressar a Portugal? De férias com o salário daqui. Sempre de férias, por isso quando um dia estivermos em reforma, talvez possamos fazer férias mais longas, mas com a reforma daqui. Exatamente, para estar Estou a brincar, mas penso que não porque também vivo em Heidelberg, que é uma cidade pequena, e é uma cidade muito fácil em termos familiares, por isso é super fácil se chegar do trabalho, levar as crianças aqui e ali, porque não há trânsito. No entanto, é muito perto de tudo, de Karlsruhe, de Frankfurt, de Mannheim, cidades grandes, e hoje em dia é tão fácil viajar que não me vejo outra vez a viver sempre em Portugal, até porque sei que os meus filhos, eles falam português, não como deveriam falar para a sua taxa etária, e percebem tudo do português, eu falo com eles só em português, mas na verdade sentem-se mais alemães que portugueses. Eles agora até têm orgulho em dizer eu sou meio português, mas na verdade em cultura... As raízes, né? E em cultura, a gente até tem sempre família cá, viajamos imenso para Portugal, cerca de 3, 4 vezes por ano, pré-Covid, o que é bastante para a família inteira, né? Mas de facto eles sentem-se, a forma de vestir é diferente, os interesses, as brincadeiras são diferentes e não me parece que eu os conseguiria adaptar a Portugal. E estamos bem, onde estamos felizes, não é? Acho que é um bocadinho assim. Olha, para terminarmos, em 3 palavras, o que é que significa Portugal para ti? Acho que eu já disse todas aqui. Luz, é a primeira palavra que me vem à cabeça, é luz. Mar, depois, porque realmente a gente não sabe a sorte que tem. Quando tem o mar todos os dias e o mar está bravo, o mar está mau, o mar está bom, mas amanhã vai estar melhor. Mas quando programamos ir 15 dias para Portugal e temos o azar de o mar estar mau todos os dias, é muito mau. Por isso, luz, mar e família. Família primeiro, eu deveria ter dito a família primeiro, mas de facto... Não, eu acho que está tudo na mesma linha. Tudo na mesma linha, exato. Não vamos pôr aqui, fazer uma hierarquia, acho que está tudo na mesma linha, eu acho que é difícil escolher, não é? Maria João, muito obrigada por teres estado aqui connosco e ter partilhado um bocadinho aqui da tua experiência a viver na Alemanha, como é que foi aqui tudo em termos profissionais, e até uma próxima. Obrigado eu pelo convite e pela oportunidade. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades, e para a semana teremos aqui mais um convidado para dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida. Alma Lusa, porque acreditamos num futuro em comunidade.